A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Palavra do culto, Cruz Caiada em Piracicaba. Músico que teve o dom da palavra que tem, pregou, irmãos, levantou o músico e pregou Hebreus capítulo 6. Deus dá a palavra para quem ele quer, né? Então o servo de Deus levantou e pregou pela guia do Espírito Santo e essa palavra vai falar com a sua alma, queridos. Vai falar com nossas almas. Deixemos aqui os nossos pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem em nossa vida. Vamos ouvir, irmãos, na mesma comunhão. Sou daqueles que acham melhor sempre ouvir a paz. O Senhor impulsionou o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meia dúzia da Epístola aos Hebreus. Temos ajudar os roteiros pela guia do seu Santo Irmão Espírito. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Glória a Deus. Isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram uma boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serviço. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Glória a Deus. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho,
aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Para a noite. Amém. A Irmandade, naturalmente, é bastante curto, mas o Senhor, ao nos mostrar, nos inspirar para ler esta palavra, a questão principal que o Senhor colocou no nosso coração é esta questão que diz respeito àquilo que muitas vezes hoje se pronuncia por aí, que a salvação não é pelas obras, como se fosse uma flexibilização, uma relativização daquilo que o Senhor, pelo seu Evangelho, deixou escrito, no sentido de que nós, quando obedecemos a Deus, não podemos mais incidir nas mesmas coisas que dantes fazíamos, não é? Porque no próprio Evangelho o Senhor fala a respeito, né, que a porca que depois de lavada volta ao espojadouro, ou o cão que come do seu próprio vômito, ou seja, incidindo na sujeira. Né? E hoje se propaga muito essa questão para que nós não tenhamos, ou que as pessoas não considerem muito esta particularidade da importância da obediência a Deus. E a obediência é fundamental. Não são as nossas obras, porque o Senhor Jesus morreu por nós na cruz, mas, por outro lado, nós temos que ser dotados e fazedores, feitores de boas obras. E isto aqui, neste capítulo 6 de aos Hebreus, e se nós formos ao capítulo 3 deste mesmo livro, fala da possibilidade de não herdar o repouso eterno, fazendo inclusive remissão sobre o povo hebreu que saíra do Egito, não é? E muitos foram ficando pelo caminho. E por que ficaram? Porque não se dispuseram, né, a obedecer a Deus, a acatar, a acolher aquilo que o Senhor determinara ao seu servo Moisés. Então se indispuseram, né, fizeram reclamações, até chegaram a dizer que era preferível ter ficado no Egito por causa das coisas terrenas. Então, irmãos, aqui também espelha isso, né? O Senhor sempre ensinou o caminho do bem, e nós temos que caminhar, o caminho é estreito,
Glória a O Deus. caminho é estreito, a largueza certamente não faz parte das lições do Evangelho. O servo de Deus falou há pouco sobre o sofrimento que muitas vezes nós enfrentamos, e enfrentamos mesmo. É certo que o Senhor é misericordioso, né? Mas nós não podemos nos fincar, nos estribar na misericórdia só. Temos que nos dispor a servir a Deus, a fazer aquilo que Ele nos ensina, né? E aqui diz, né, sobre deixando, que nós temos que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo para prosseguir até o atingimento de uma perfeição, e não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, porque isso nós já superamos. Quando o Senhor nos chamou para este caminho, tudo aquilo que antes fazíamos tem que ficar para trás. Glória a Deus. Né? Porque se nós formos nos utilizar ou nos estribar no arrependimento, então, de que maneira houve em nós uma transformação? Que transformação é esta que não se consolida, que não faz com que nós caminhemos para frente, mas fiquemos estribados só na misericórdia? Sim, o Senhor é misericordioso. Isso também está espelhado no capítulo 2 do livro de Tiago, né, quando diz que a misericórdia triunfa do juízo. Significativo que, quando há em nós humilhação, humildade, o Senhor pode sim tirar a sua lei, a sua determinação, desde que haja em nós humildade suficiente, né? Então, a sua misericórdia transcende aquilo que Ele nos determina. Mas o que o Senhor, né, espelha para nós na sua palavra é que nós não podemos nos estribar só nisso, mas temos que nos esforçar para cumprir aquilo que Ele nos determina, né? Por isso que ele diz, e também da doutrina dos batismos, porque não há mais, não tem como batizar duas vezes, é um só batismo. É o que diz a palavra, né? E da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. E aí vem, né? Nós sempre, o Senhor dá dos nossos irmãos pregarem a respeito, né, que para Deus nada é impossível. Mas veja o que diz aqui. Olha só. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, Glória a Deus. se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa obra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a esses, né, que assim caíram, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Percebamos, então, né? Hoje, inclusive, muitos criticam, tripudiam sobre a questão do pecado de morte, né? É corriqueiro se ouvir nas redes sociais sobre isso, mas diante desse texto e deste contexto,
é melhor você sopesar as suas ações e suas atitudes. Ou nós sopesarmos as nossas ações e as nossas atitudes. Porque diz, porque a terra que embebe a chuva, e muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Glória a Deus. Então, como está o seu coração? Glória a Como Deus. está esta terra? Glória a Deus. Ela é boa terra? Glória a Deus. Está recebendo a chuva? Está recebendo esta palavra? Porque aqui está. Aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada. Santo Deus. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então, prestamos atenção nisso. Não é? Essa questão de relativização, quer dizer, não é bem assim, né? Uma expressão que caracteriza. Mas será que é tudo isso? Não, é isso. É isso. Porque nós, irmãos, muitas vezes pedimos ao Senhor que nos liberte de alguma enfermidade, que abra uma porta de emprego, enfim, que atue na nossa vida e Ele atua mesmo. E por que você também não se dispõe a orar e pedir a Deus que te dê forças para vencer o mal? Então, e ainda diz aqui, mas de nós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Então, irmãos, o recado que o Senhor nos trouxe foi isso aqui. E diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Então, mais uma vez se comprova, a obra importa. Nós tivemos uma manifestação do Senhor na nossa vida, né, que foi nos chamando para esse caminho santo. Né? Então, nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador pessoal. Houve um beneplácito. Por que se chama beneplácito? Porque é uma concessão que não tem a necessidade da obra antecedente, né? Ou seja, o nosso passado não importa no tocante à obra de redenção que o Senhor fez por nós, morrendo no duro madeiro da cruz. Até ali não importa, fosse o que fosse, mas a partir daí importa. As obras importam. Aleluia! Então, é isso que nós temos que nos aperceber e tomar como um peso, uma responsabilidade. Né? E diz também, né, diz aqui, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa alma e do trabalho, da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas vem a ressalva. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E lá no capítulo 3 e no começo do 4, assim também, né? Nós temos que ser fiel até o fim. Não podemos ficar pelo caminho, mas temos que nos esforçar. Mas de outra monta, o Senhor, e agora aqui também, o Senhor
nos fala quando ele diz que ele não esquece da vossa obra e do trabalho. Então, o Senhor aqui nos impulsiona para dizer que o Senhor não se esqueceu de você. Que a sua necessidade está patente aos seus olhos. E as promessas que ele fez, o Senhor irá cumpri-las, tintim por tintim. Então, veja, ele recomenda, ele determina, né, que nós sejamos observadores do Evangelho. Mas, por outro lado, ele vê também aquilo que nós fazemos. E se nós considerarmos que o Senhor não é homem para que minta, e ele realmente não é, então tenha certeza que aquilo que o Senhor te prometeu está de pé. Amém. O Senhor me impulsiona a dizer, o Senhor me trouxe aqui agora, ainda este ano, o Senhor te colocará nas tuas mãos aquilo que Ele te prometeu. Então, fique firme, observe os preceitos, não relativize, não flexibilize, se põe avante, melhor servir. Irmãos, um abismo chama outro abismo, mas uma bênção chama outra bênção. Esse dia até o irmão Alarico falou que quando a gente vai ficando fraco, a gente perde o ânimo de congregar. Tem muitos hoje até que dizem que não é importante vir à igreja. Tem N exemplos aqui na palavra sobre a importância de estar congregado. Porque aqui, uma palavra que vem, uma partezinha, um hino que canta, um testemunho que se conta. E o Senhor consola, conforta, ensina e nos faz seguir avante. Vamos servir a Deus, irmão? Esta é a palavra, um pequeno trecho daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, que coisa linda, irmão. Esse culto que aconteceu no Cruz Caiado em Piracicaba. Músico levanta com a palavra e prega, igreja chora. Deixamos aqui, queridos, os nossos pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Fique com Deus.